Já estamos ao vivo com o seu Amazonas Diário e vamos começar a entrevista com o Coronel Menezes. Olha só, o Grupo Diário de Comunicação reafirma seu compromisso com a democracia ao proporcionar ao eleitor a oportunidade de conhecer as propostas de todos aqueles que querem administrar a cidade de Manaus. E dá início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Uma reunião com os representantes dos candidatos definiu as regras para as entrevistas. Confira. A duração é de 20 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. E hoje nós vamos entrevistar o candidato à Prefeitura de Manaus, o Coronel Menezes, do Patriota. Boa noite, candidato, e vou logo para a primeira pergunta. Candidato, agora, a partir de agora nós temos o tempo de 20 minutos que vai aparecer ali na tela, candidato. Tá bom, obrigado. Vamos para a primeira pergunta. Candidato, caso o senhor ganhe a eleição e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser seu primeiro ato na gestão municipal? Bem, em primeiro lugar, Alex, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você no seu programa. Líder de audiência nesse horário, tenho um carinho muito especial por você ser uma inspiração, uma liderança de um jornalismo sério, que não tem mãos amarradas com ninguém desse grupo político local. A o meu primeiro ato, Alex, nesse sentido, assim que assumir, será exatamente resgatar o protagonismo do gestor municipal, aquele gestor presente. E o nosso primeiro ato, eu vou ser muito franco, tá? É restaurar a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte é uma secretaria extremamente importante para a cidade de Manaus, porque ela trabalha com a prevenção da saúde. O hospital, né, as UBS trabalham com a gerência do problema. E nós queremos resgatar por entendermos que uma grande parcela da nossa população precisa dessa oportunidade. Nós vemos hoje uma preocupação muito grande, seja às 6 da manhã ou às 6 da tarde, da nossa população de se integrar ao esporte. Claro, dentro desse contexto todo, de uma gestão integrada e desburocratizada. Mas meu primeiro ato será esse. Então o senhor vai focar no esporte. Logo, na primeira coisa que o senhor vai fazer no governo é focar no esporte. É exatamente integrar. Infelizmente, tanto o governo do estado, Alex, quanto a prefeitura, eles extinguiram essa importante secretaria. E nós vamos restaurar, porque entendemos que o esporte ele é interessante, ele é necessário exatamente para que a gente trabalhe com a prevenção do problema. Há 90 dias atrás, nós fizemos uma pesquisa com toda a população da cidade de Manaus e dentro dessa ordem de importância, a população quer saúde, transporte público de qualidade e segurança. É por isso que nós vamos restaurar a Secretaria de Esporte. Vamos para a segunda pergunta, candidato. Como será o processo de escolha do seu eventual secretariado? É possível assumir compromisso não partidário antes da posse? Meu amigo, muito obrigado. Ou isso será negociado depois da eleição? Não. Muito obrigado pela sua pergunta. Pergunta extremamente interessante. Alex, nós não fizemos coligação com nenhum partido político e tampouco com nenhum cacique político do estado do Amazonas. Sabe por quê? Nós não coligamos com ninguém, porque nós queremos ser, Alex, como você, independente, não termos mão amarrada, nenhum cacique político local fará indicação política do meu secretariado. Exatamente esse é o maior trunfo que nós temos na mão.
Porque quando você coliga, você já está definindo que a Secretaria XYZ será daquele grupo político. E a nossa aliança, nós queremos fazer com você, povo da cidade de Manaus, porque queremos colocar nas secretarias pessoas técnicas, pessoas íntegras, para que elas possam exatamente combater a corrupção e na nossa administração, nosso governo não terá desperdício do governo público. E nós não queremos ter as mãos amarradas. Da mesma forma como você. Então vai ser completamente independente, vai ser um secretariado técnico. Exatamente isso, Alex. Sabe por quê? Quando o presidente Bolsonaro me convidou, Alex, para ser o superintendente da SUFRAMA, a primeira coisa que eu pedi dele foi o seguinte: nós tínhamos e temos 4 diretorias na SUFRAMA. E eu vi que uma das causas exatamente da ineficiência daquela autarquia era que cada diretoria, que são 4, pertencia a grupos políticos. E em vez dessas secretarias terem sinergia de ações, cada uma ia para algum lugar. E o presidente me deu essa autonomia, e é exatamente essa autonomia que eu quero delegar para os meus secretários com uma escolha técnica, sem indicação de nenhum cacique político local. A gente vai para a terceira pergunta, candidato. Quais as suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causado pelo Covid-19? Eu estou muito feliz porque você está me fazendo umas perguntas extremamente provocativas, né, e necessárias para que a nossa população, para você que está aí nesse programa nosso do Amazonas Diário, que é líder de audiência nesse horário. Eu conversei, Alex, com o presidente da República há 8 dias atrás, e ele me falou o seguinte, que nós gestores teremos 3 problemas, os futuros prefeitos de qualquer cidade do Brasil, a enfrentar, que será geração de emprego e renda, emprego. Segundo, saúde. E terceiro, educação. E você me faz exatamente a parte de emprego e renda. Sabe por quê? Nós estamos passando por um momento de pandemia e o gestor da cidade de Manaus, o futuro prefeito, deverá ter condições exatamente de fomentar, de atrair oportunidades. E isso nós fizemos na SUFRAMA, continuamos a fazer. Hoje o presidente Bolsonaro, na realidade ontem, assinou um decreto isentando de IPI produtos produzidos aqui de bens de informática, que foi começado todo esse desenho na nossa administração. Então, as nossas ações são, primeiro, fomentarmos o empreendedorismo, atrairmos negócios para a nossa cidade, principalmente de empresas de inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Estabelecermos em Manaus, que eu comecei esse vetor complementar nossa economia, de polo digital, fomentar o empreendedorismo nos jovens. Nós temos um fundo chamado FUMPEG. Isso está previsto no nosso plano de governo, que nós queremos pegar esse fundo. Esse fundo é federal? Não, esse fundo é municipal. Fundo Municipal de Apoio à Pequena Empresa, fomentar exatamente negócios, fazendo parceria com instituições como o SEBRAE, para fomentarmos o negócio. O que nós queremos, Alex, é aproveitar, principalmente os jovens. Hoje tem um público, vou dar um exemplo prático, seleto, os gamers, aqueles jovens que estão ocultos na internet, que fazem exatamente aquelas disputas de gamers, são jovens que ganham muito dinheiro, mas essa profissão ela não é regulamentada. Então nós queremos fomentar o empreendedorismo. Aí eu vou ser direto para você. Ano passado, isso consta no portal da transparência, a prefeitura investiu, Alex, 128 milhões na Secretaria de Comunicação Social, propaganda, e aí com empreendedorismo, 8 milhões. Nós queremos inverter essa pirâmide. Exatamente fazendo o quê? Gestão de negócio, fazendo parceria com o SEBRAE, fomentando o empreendedorismo. É nesse viés que nós iremos caminhar. Vai para a quarta pergunta, candidato. E lembrando que o senhor ainda tem 14 minutos ainda. Vixe Maria. 12 minutos. A conversa está boa. São 12. Candidato, qual será o papel do vice-prefeito? Ele pode assumir papel mais protagonista na sua gestão? Alex, olha, eu fico mais contente ainda com a sua pergunta, porque você percebe que, infelizmente, o vice é uma pessoa fora do tabuleiro político. Você vê o papel que
teve o vice tanto no governo estadual e o vice no governo municipal. Ficou apagado, sem papel nenhum. E nós tivemos, você telespectador, você manauara que me assiste, uma preocupação muito grande de escolher o nosso vice-prefeito, futuro vice-prefeito. Uma pessoa íntegra, um delegado de polícia. Sabe por quê? Nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa que eu falei, primeiro a população pediu saúde, depois, repito, transporte público e terceiro, segurança. E nós, no atendimento aos anseios da nossa população, nós decidimos escolher e convidar o nosso colega, o delegado Costa e Silva, um delegado de polícia, uma pessoa que está no campo. Eu, como você sabe, eu fui por 30 anos oficial das Forças Armadas, integrante do Exército Brasileiro. Nós, militares do Exército, construímos com as demais forças armadas, sendo Marinha, Aeronáutica e também o apoio das nossas forças auxiliares, construímos a nossa Amazônia, temos uma participação muito intensa na economia desse estado. Inclusive na Zona Franca de Manaus. Exatamente, por isso que eu fui escolhido superintendente. E na construção da economia desse estado e da nossa cidade. Tivemos um grande prefeito, você sabe disso, Jorge Teixeira, e nós queremos agora resgatar esses valores da administração pública, que temos políticos profissionais aí, nós temos aí 3 candidatos que já foram, inclusive, governadores e prefeitos, que prometeram e nada fizeram com relação à BR, com relação ao Expresso, com relação ao BRT, ou seja, com relação à nova Veneza de Manaus, promessas e promessas e nada delas foram cumpridas. Então, nós temos um vice, que é um delegado de polícia, focado na área de segurança, porque nós queremos dar respostas efetivas à nossa população. E o nosso vice terá um protagonismo de vice. E isso eu te afirmo aqui e é um comprometimento que eu quero fazer com você, manauara. Vocês vão armar a Guarda Municipal, Coronel? Olha, Alex, todos esses candidatos aí falam, não, tem que armar a Guarda Municipal. Mas o que a nossa população quer não é armar a Guarda Municipal. A população manauara, ela quer segurança. Ela não quer saber onde começa e onde termina o papel do Estado e da Prefeitura. Na realidade, vamos ser bem francos, o papel do Estado ele é 90% a 95% da segurança, Alex. O papel da Prefeitura com a Guarda Municipal no contexto da segurança como todo é 5%, no máximo 10%. Nós temos hoje 400, 450 guardas municipais, mas a população não quer saber onde começa ou onde termina a responsabilidade de um outro. Ela quer ter o seu senso de segurança resgatado. E aí eu quero te explicar e quero dar essa informação para você. O que a população da nossa cidade quer é que a Guarda Municipal, que é a segurança pública da Prefeitura, se integre ao sistema de segurança pública do Estado. E para ela se integrar, primeiramente, o que é que precisa? Nós precisamos reformatar o papel do guarda municipal. Segundo, nós precisamos capacitá-lo e treiná-lo. E o terceiro, mais importante, Alex, nós precisamos dar o poder de polícia para o guarda municipal. Porque se você não der o poder de polícia, ele não vai poder prender o meliante. Então, exatamente esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi o delegado Costa e Silva para ser o nosso vice, para dar essas respostas efetivas à população. Tudo isso, agora respondendo a sua pergunta, no sentido lato senso da palavra, integrado com o sistema de segurança passivo, porque Manaus hoje, 70% da cidade já tem fibra ótica. Então nós vamos instalar um sistema de segurança nas UBS, nas escolas e nos logradouros públicos que nos permita, a partir do centro integrado de comando e controle, propiciar a nossa população esse centro de segurança, coordenando com o governo do Estado. Candidato, ainda temos 7 minutos e nós vamos para a 5ª pergunta. Toca lá. Em resumo, candidato, quais são suas propostas para as áreas de transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Vamos começar com o transporte público. Bem, transporte público é o seguinte. Primeiramente, vou repetir a você. Esse desafio da cidade de Manaus, ele já veio, Alex, há mais de 15 anos. E nós temos 2 candidatos a prefeito que já tiveram a oportunidade de dar solução a esse problema e não deram. Inclusive um também que já ficou no governo por pouco tempo e também não deu a solução para isso. E a solução, Alex, é muito simples, é não ter mão amarrada.
Porque o contrato público, quando ele é feito com no caso aí, com uma entidade, e essa entidade foram várias empresas do serviço público, ele é feito e é colocado indicadores. Indicadores são as metas que tem naqueles contratos. Existe um órgão da prefeitura, chamado AGEMAN, que ela fiscaliza esse contrato. Então, simplesmente, sabe o que nós temos que fazer? Fiscalizar, cobrar exatamente a execução daquele contrato dentro dos indicadores que foram previstos. Se de repente não estão atendendo, o que é que a gente faz? Encerra aquele contrato, abre novo certame e traz novas empresas para responder os anseios da nossa população. E o que é que a nossa população quer no transporte público? Frota, no máximo com 10 anos, ônibus com ar-condicionado, e ela quer saber que isso foi causado por essa atual gestão da prefeitura. Ela quer um corredor exclusivo para o ônibus. Ela quer saber se o ônibus vai ficar no centro, pela esquerda ou pela direita. Então não pode ficar por esses dois. Se as nossas vias têm 4 faixas, a gente pega 2 para ônibus e fica somente 2 para o outro formato de transporte. E essa solução nós vamos dar, simples dessa maneira. Começamos por isso. Depois vamos para soluções mais complexas, porque, por exemplo, soluções como o BRT ou outras vias de transporte, Alex, elas precisam de recursos. E nesse momento nós precisamos ter soluções simples, com ações simples, com grandes repercussões, porque nós não sabemos como será e como estará o Estado, entre aspas, como um todo, né, seja prefeitura, federal ou estadual, no futuro, a fim de que nós possamos prometer para a população, por exemplo, um BRT. BRT não é um projeto de 4 anos, ele é um projeto de Estado, mas nós iremos caminhar nessa direção. Qual o próximo item? Saúde. Saúde. Saúde, Alex, nós contemplamos, como eu falei, foi o que a sociedade amazonense pediu como mais importante, e aí, para dirigir esse sistema, nós convidamos um médico renomado, de credibilidade, que tem uma ficha limpa e é um excelente gestor chamado Dr. Anwar Samad. E nós contemplamos o idoso. Vamos construir e implantar um hospital para o idoso. Para as mulheres, nós vamos ampliar o programa de saúde da mulher, que está muito bem realizado, nós vamos ampliar. Agora nós vamos criar o programa da saúde do homem. Vamos criar um programa Remédio em Casa, principalmente para você, das camadas mais carentes. Quando você for na UBS, que você receber a sua prescrição de remédio, nós teremos um delivery que irá entregar o seu remédio em casa, acompanhado por um farmacêutico. E o mais importante, para a criança. Idoso, homem, mulher e agora para a criança. Nós fizemos um mapeamento, Alex, da população e verificamos que tem um nicho da nossa população, que são as crianças, que elas merecem uma educação especial, uma saúde especial, que são as crianças que têm portadoras de necessidade, seja auditiva, visual, PCD, autista, etc. E hoje Manaus só tem um centro de atendimento à criança especial localizado aqui na Maceió. E nós, no nosso plano de governo, contemplamos mais 2 centros, um na Zona Norte e um na Zona Leste de Manaus, está no nosso plano de governo, porque nós entendemos que essas 2 zonas são as áreas mais populosas e essas pessoas não podem vir para a Rua Maceió. Então nós vamos implantar mais 2 centros para responder a demanda a essas pessoas tão importantes para a nossa sociedade. Educação, candidato. Educação. O foco da nossa gestão será na valorização do professor e também na educação do seu filho. Alex, eu fui aluno de colégio militar. Eu venho de uma origem muito humilde. Eu estou aqui hoje na sua frente por causa de preparo. Eu, com toda humildade e desafio, não tem, com raríssimas exceções, qualquer candidato que tenha um currículo à altura, com tanto preparo nessa parte de gestão pública e currículo quanto o nosso. Então, o que eu quero colocar para você é que a nossa educação será focada no mérito. E aí, nós colocamos como carro-chefe dessa área a construção de 4 escolas cívico-militares, Alex, com tempo integral. Nós não queremos que o seu filho seja militar, longe disso. Nós queremos, Alex, resgatar valores de pátria, família, Deus, né? Dando uma educação de qualidade baseada no mérito. Nós queremos resgatar ordem e progresso. Hoje, o adolescente, se você perguntar dele quais são os símbolos nacionais, ele não sabe, Alex. E nós queremos resgatar esses valores de probidade, responsabilidade, de verdade
e de respeito à pessoa mais importante desse processo, que é o professor, a quem eu parabenizo nesse momento, porque ontem foi o dia do mestre. O mestre tem que estar em todas as solenidades com um destaque especial, da mesma maneira que é feito em países de primeiro mundo como o Japão. Infraestrutura, candidato. O senhor tem um minuto. Um minuto. Infraestrutura. A infraestrutura, Alex, tem a infraestrutura viária e a infraestrutura urbana. Nós vamos focar na infraestrutura viária. Nós temos alguns pontos de Manaus que merecem uma atenção especial. Então, por exemplo, lá na Zona Leste e Zona Norte, nós temos a bola, a rotatória do produtor. Aquilo ali é um engarrafamento enorme, a cidade está crescendo para lá e merece uma obra de arte especial. Então, nós planejamos para ali um viaduto. Temos também 4 passagens de nível em áreas importantes da nossa cidade, que está contemplado no nosso plano de governo, e eu vou ser sucinto, peço para você ir lá e verificar nas nossas mídias, Coronel Menezes, Coronel.Menezes, em que vai dar fluidez ao tráfego. E também, nessas obras de arte, deixa eu lhe falar uma coisa interessante. Nós estamos propondo a regulamentação de um outro modal, que também faz parte dessa infraestrutura, que é um modal fluvial. A nossa cidade, ela fica à margem esquerda do Rio Negro. Em todas as cidades europeias ou asiáticas que têm a mesma formatação que a nossa, o transporte fluvial, ele dá uma fluidez no transporte, no modal rodoviário do centro, e ele permite que seja esse transporte feito dentro de uma maneira mais rápida. E nós vamos regulamentar esse transporte e vamos oferecer mais essa oportunidade para a cidade de Manaus. E aí também, deixa eu lhe falar mais uma coisa, eu tenho 24 segundos, daqui a 1 ano, 2, a BR-319, o Porto da Ceasa, será a principal via de acesso à cidade de Manaus, ao estado do Amazonas e ao estado de Roraima. E precisamos fazer, sim, 5 terminais de embarque fluvial na cidade de Manaus. Tupé, Ponta Negra, centro da cidade, Ceasa e Porto das Lajes. Isso nós faremos. Obrigado, candidato. Candidato, agora o senhor tem 3 minutos. O senhor vai usar essa câmera para falar diretamente com o seu eleitor e pedir votos. Primeiramente, eu quero agradecer, Alex, a você, e eu quero lhe parabenizar, porque a nossa campanha é feita, alicerçada com 3 palavras: verdade, esperança, porque nós queremos criar esperança em você que está aí. Essa esperança que você não tem mais nos políticos que dominam, uma oligarquia que domina a nossa cidade há mais de 40 anos, e eu sei que você é uma liderança no jornalismo disso. Nós queremos resgatar essa esperança para que possamos fazer a diferença na nossa cidade. E eu quero dizer que Manaus hoje foi essas 3 palavras que alicerçamos a nossa campanha. E Manaus hoje é uma cidade-estado, é uma cidade que tem 2,5 milhões de habitantes, que está crescendo. Ela merece um gestor preparado, que tem experiência de gestão pública e gestão privada. Eu dirigi um banco, 30 anos gestor no Exército Brasileiro. Fui o único amazonense a participar da equipe econômica do governo federal. Então, tenho esse trânsito. E aí, Alex, eu quero lhe dizer uma coisa. Hoje, nesse exato momento, você que está aí vai receber inúmeras soluções para todos os problemas de Manaus. Mas esses problemas, muitos desses candidatos da velha política, dessa oligarquia que dirige a nossa cidade e o nosso estado há mais de 40 anos e se reveza entre a prefeitura, governo do estado e Congresso Nacional, seja deputado federal ou senador, já prometeu demais e não cumpriu. Eles prometem e não cumprem. Quem paga o pato é você quando recebe, Alex, péssimo serviço público e também uma coisa muito interessante, promessas não cumpridas. Nós somos inteiramente independentes. Nós não fizemos coligação com nenhum partido e tampouco com nenhum cacique político do Estado, porque nós queremos ter independência para escolher o nosso secretariado e responder às suas demandas. Por outro lado, abrimos mão do fundo eleitoral, porque esse dinheiro que esse pessoal está fazendo propaganda na TV, ele é público, ele é seu, e ele poderia ser usado nesse exato momento para salvar vidas, nesse momento que nós temos a Covid-19. E aí, por último, eu quero dizer para você que nós faremos uma gestão integrada, uma gestão focada em resultado, para atrair negócios
para responder a uma demanda, uma demanda da nossa sociedade muito carente, que é você que precisa colocar um prato de comida na sua família. E se você acredita em tudo isso e que nós somos o único candidato que temos o DNA e o apoio do presidente Bolsonaro, vote Coronel Menezes, 51, delegado Costa e Silva, para que nós possamos fazer, junto com você, a nossa aliança é com você, a diferença. Vote 51. Obrigado, candidato. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais Amazonas Diário. Não sai daí.